Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Nós hoje, nesse final de tarde de domingo, estamos encerrando mais uma semana e precisamos, neste momento, fazer uma avaliação da nossa semana que passou, do nosso dia de hoje, para que a gente possa aproveitar um pouco mais as nossas experiências através da consciência do que realmente a gente está conseguindo fazer, onde a gente precisa mudar, o que precisa melhorar, onde investir para que a nossa próxima semana seja melhor, né? Quais os erros para que eu possa resolver, para que eu possa aprender com eles e, de repente, não repeti-los novamente na próxima semana, no dia de amanhã. Então, hoje é um dia especial de fechamento de um ciclo pequeno, o ciclo da semana, né? Amanhã recomeçamos uma nova semana. E nada melhor para fechar um ciclo do que estarmos aqui reunidos, juntinhos, em nome de Jesus. Esse mestre querido que nos auxilia, esse mestre que nos acompanha, que nos protege e que está sempre ao nosso lado. Então vamos rogar para que ele nos abençoe neste momento e possa envolver a todos nós que estamos conectados através do estudo e oração, envolver a todos nós com muitas bênçãos de luz, de paz, recuperando e renovando as nossas energias, as nossas esperanças, para que a gente possa, nesse instante, doarmos o nosso melhor para aqueles irmãos necessitados e para que nós também possamos receber do alto as melhores vibrações, os melhores sentimentos. Então, vamos agora dar início ao estudo da noite de hoje. Bem-vindos. Hoje nós vamos ler um capítulo do livro Jesus no Lar. Dia de história hoje, né? A gente lembra que esse livro, escrito por Neio Lúcio, é uma obra psicografada por Chico Xavier. É um livro que traz histórias quando Jesus já estava pregando a Boa Nova, e nos momentos do descanso de Jesus ao fim do dia, depois dele entrar em contato com várias pessoas, depois dele pregar, fazer as curas, o momento do repouso de Jesus no lar dos amigos, né? Então, aquele momento que estavam ele e seus discípulos sozinhos, conversando, refletindo sobre como havia sido o dia, em que eles precisavam investir, o que poderiam fazer para melhorar a caminhada e a divulgação dos ensinamentos de Jesus a todo o povo. Então, nesse momento, Jesus com os discípulos, os seus familiares, sentavam-se naquelas casas pequenas, nas aldeias, e refletiam, descansavam o corpo físico, tomavam a sopa, o pão, e juntos ficavam ali conversando. E é muito interessante a gente ver que o nosso querido Jesus, ele ficava com seus amigos e aproveitava ali naquele momento, no lar, fazia um evangelho no lar, agradecendo o dia, fazendo a oração, e ele também contava outras histórias para ensinar os seus discípulos, para que eles pudessem aproveitar mais a caminhada, né? A pregação, o acompanhamento, né? Da divulgação da Boa Nova. Pois bem, então no capítulo 18, nós temos aqui a bênção do estímulo. Vamos ver as lições que Jesus nos ensina, matando um pouquinho a saudade desse mestre querido e conseguindo participar um pouquinho daquela intimidade de Jesus, naquele momento que ele estava sendo ele com seus amigos ali, tá bom? Bom, comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns. Quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se a André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida,
o Senhor tomou a palavra e contou a história atencioso. Disse Jesus: devotado chefe de família que lutava com bravura para amealhar recursos com que pudesse sustentar a casa doméstica, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado, abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude de um enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu. Após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma, ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto, reuniu os filhos ao redor da velha mesa que lhes restava e verificou que os moços estavam amargurados, pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, e em seguida dirigiu-se ao interior, onde voltou, abraçando uma pequena caixa de madeira, cuidadosamente fechada, e falou aos seus filhos, já rapazes, com segurança: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o vosso pai ausente, quando morreu, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço para resgatá-las com a preservação do nosso precioso tesouro que está aqui na caixa? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte. E se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e de conforto apareceu no semblante dos 6 filhos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho e colaboração, e com tanto devotamento se portaram que, ao fim de 6 anos, os débitos da família estavam todos liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado de novo, com honra, justiça e por uma fortuna próspera. Quando já haviam separado de muitos, quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado que o pai havia deixado intacto naquela caixa. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo, encontraram somente um velho pergaminho com as belas palavras de Salomão, que dizia: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte do mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com a mão enganosa empobrece, todavia a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam seus rapazes com uma alegria indizível e agradeceram a inesquecível lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou Jesus, sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos.
Finda a ligeira pausa, Jesus sentenciou: quem classificaria de enganadora e de mentirosa essa mãe? Seja o nosso falar sim, sim, não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Que lição linda, né? A bênção do estímulo. Pois bem, Jesus mostra aqui nessa lição o quanto nós não devemos seguir o caminho da rigidez, porque a rigidez, ela é dura, e ela, se ela não quebra o outro, ela nos quebra em algum momento. Quando nós temos ferro, ferro, fogo, fogo, sabe? Nós podemos, às vezes, meter os pés pelas mãos. Nós precisamos de ter o bom senso e a amorosidade. Quando a verdade é dita com amorosidade e que a gente sente que o outro está nos dando uma notícia com preocupação e com a certeza de estar do nosso lado, nós ganhamos um ânimo novo e juntos decidimos vencer as adversidades. Quantas vezes, em tantas profissões, as pessoas falam a verdade com um toque de assertividade, outro toque de crueldade. Porque tem muitas pessoas que acham que o outro tem a obrigação de estarem preparados emocionalmente para qualquer baque da vida, como se isso fosse verdadeiro. Nenhum de nós está 100% completo, refeito para os baques da vida. Sempre vai haver aquele que vai nos abalar mais. E isso varia de pessoa para pessoa. Muitas vezes eu não estabeleço luto quando um amigo X desencarna, mas eu estabeleço um luto que vai até para um caminho de depressão quando outro amigo Y desencarna. E às vezes não estava no meu programa. Ninguém se programa esse ano, eu quero deprimir. Depois de outubro, quem sabe uma síndrome do pânico? Não, ninguém faz isso de boa vontade. Os dissabores, as tristezas, a falta de esperança, a crueldade, a dificuldade de enxergar o belo, a dificuldade de acender a luz do coração, nos adoece. Não de propósito. E tem pessoas que não conseguem, de fato, saírem daquilo ali. Que é o que aconteceu com essa mãe. Essa mãe era uma mãe forte, uma mãe estruturada. Quando o marido morreu e deixou uma dívida imensa, e ela com 6 filhos, desanimados, sem esperança, sem perceber como que iam fazer diante da falência financeira da família, essa mãe pensou, refletiu, e ela achou uma forma de levar aos filhos uma esperança. E mudou a situação. Porque ao invés deles irem trabalhar no desespero, achando que se não conseguissem resolver aquilo ali, eles estariam fadados à miséria, eles foram com a esperança de conseguir resolver o problema, mas se eles não conseguissem, eles tinham o plano B. Então, eles foram sem o desespero. E tanto fizeram, tanto trabalharam, e pegaram duro na roça, e plantaram, colheram, conseguiram comercializar, quitaram a dívida dos pais, e depois eles já tinham uma fazenda enorme no nome deles, com bastante chance de ficarem ricos, né? Mais ricos do que estavam. Então, em 6 anos, eles conseguiram quitar a dívida da família com a esperança de que eles conseguiriam aquilo sem mexer na fortuna que o pai havia dado. Anos depois, se reúnem com a mãe e pedem para conhecer que tesouro é esse que o pai havia dado,
que estava naquela caixa de madeira. Então, ali a mãe mostra que era um pergaminho com as palavras do rei Salomão. E naquele pergaminho tinha um incentivo, tinha um ensinamento de vida, nada mais que aquilo. Então a mãe mostrou para eles que eles reconstruíram tudo porque acreditaram. Então ela estimulou os filhos de uma forma que eles conseguiram se reerguer. E Jesus pergunta no final: é uma mentirosa? Podemos falar que ela foi uma mentirosa? Podemos acusá-la, né, de enganadora? Ou, de repente, era alguém que, num lance grave da vida, achou uma forma de estimular os filhos a não se deprimirem, a não desistirem de lutar, a não se sentirem um fracasso. E aí eu me lembro daquele filme, eu acredito que o filme do Rei Charles, se vocês já assistiram, em que a escola não acredita no potencial dele e escreve uma carta para a mãe falando que ele estava expulso da escola e que eles não aceitariam mais porque ele tinha as dificuldades de aprendizado. E essa mãe esconde a carta, guarda, e ele fala: o que a escola mandou naquele bilhete, mãe? Olha, a escola diz que você é tão inteligente que eles não têm nem como te ajudar muito ali com o método deles que não é adequado para você. Então, nós vamos te ajudar em casa, vamos fazer de acordo com o seu potencial, para que você possa ir para uma escola superior e bem melhor que aquela. E ele acreditou nisso, se esforçou e foi em frente, né? E hoje, mundialmente conhecido. Depois que a mãe dele havia desencarnado, que ele encontra lá a verdadeira carta da escola. Essa mãe era uma enganadora, uma mentirosa, foi a forma que ela achou de fazer com que aquele filho acreditasse no seu potencial, né? Então, muitos são os métodos que as pessoas usam. E nós, nem Jesus em nenhum momento pediu para mentir a esmo, né? Para enganar as pessoas, não. Mas que tem formas de falar que não ferem tão profundamente o coração do outro. Uma coisa é eu falar: eu acho que você fica melhor com vestido vermelho do que com azul. Outra coisa é eu falar: nossa, esse vestido azul tá horroroso. Ele tá te deixando velha, tá te deixando gorda, espichada, tá muito ruim. Entendeu? Então, tem formas de falar, né? Eu prefiro o vermelho, você fica mais elegante, você fica mais jovem, você fica mais esbelta, bem melhor, tá bem melhor. Eu não preciso desqualificar para poder elogiar a outra parte, né? Eu não preciso desqualificar o que o outro tem escolhido na vida, porque muitas vezes a gente passa por uma fase de preconceito. Então, outro dia eu falava com uma pessoa, né, sobre alguém que estava fumando 2 a 3 maços de cigarro por dia na pandemia porque ficou muito mais nervoso. E eu falava: eu não julgo, porque às vezes a pessoa não está dando conta. Mas nós temos que incentivar, né, a busca pela saúde. Mas eu não posso julgar. Eu não posso julgar aquele que não dá conta, que não pode tomar leite, dá vontade de beber leite de vez em quando. A gente não pode julgar, porque a gente não está na pele do outro. E muitas vezes, quando a pessoa não está bem emocionalmente, ela vai buscar uma válvula de escape, seja na comida, seja na bebida, seja no cigarro, seja na droga, seja de repente num vício sexual, né? Cada um de repente cai por um lado e nós não somos ninguém. Ah, mas não, nada disso. Mas de repente é viciado em internet, de repente é viciado em WhatsApp, né? Então, todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, nós temos as nossas fragilidades. E o que Jesus pediu foi o seguinte: quando percebermos que o outro está frágil, não adianta a gente cobrar, não adianta a gente jogar na cara, nós precisamos de amparar, porque a pessoa não está bem.
Outro dia, a gente conversando, né, eu e uma amiga, sobre a questão da dificuldade dela em relação à perda da mãe que havia desencarnado. E ela falou que nunca imaginava que fosse sentir tanto. Então, uma pessoa espírita, uma pessoa consciente, uma pessoa que sabe sobre a vida, sobre a morte, sobre depois da vida e depois da morte, e ela simplesmente baqueou e deprimiu. Então, foi um espanto para ela a reação dela. Porque às vezes as coisas acontecem e a gente, sabe, percebe que eu achava que havia uma fortaleza muito grande nesse sentido, e de repente, quando acontece comigo, eu percebo que não era dessa forma. Então, nós só sabemos quem nós somos quando a gente vivencia aquela situação. Ah, eu não tenho medo de avião. Você já passou por turbulência? Já caiu máscara? Né? Não. Então, medo numa viagem boa também não tenho, né? Agora, eu não quero nem entrar, mesmo se a viagem for boa. Sim, aí é outro tipo de medo, né? Ah, eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar do fulano, que está snob. Sim, eu já tive o poder nas mãos. Eu já tive na situação do fulano ou da fulana, não. Então eu não posso julgar, porque muitas das vezes a gente se surpreende com as nossas reações. A gente vê muito isso, né, quando a gente não tem filhos ainda e a gente, de repente, sabe criar e consertar tudo quanto é criança do mundo, né? Quando a gente tem os nossos, a gente se pega fazendo e repetindo erros dos nossos pais que a gente jurava que não ia fazer, e a gente se pega fazendo. Claro que tendo consciência a gente muda o caminho, né? Então, ou coisas que a gente julgava que os nossos pais estavam muito errados, quando a gente tem filho, a gente agradece e fala, nossa, meus pais estavam certos, e a gente faz igualzinho, enobrecendo as ações, né? Então, a bênção do estímulo é muito bom. E às vezes o estímulo vem naquele momento difícil, em que eu tenho que me lembrar que eu não sou a única pessoa com problemas no mundo, em que eu tenho que lembrar que a pandemia não afetou só a mim, aos meus conhecidos e familiares, em que eu tenho que lembrar que quando eu quero ligar para alguém para falar dos meus problemas, eu primeiro tenho que perguntar como você está, porque às vezes aquela pessoa está passando por problemas piores do que os meus, na realidade. Então, é essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e incentivar. Assim como a gente incentiva uma criança que vai dar o primeiro passo, cai, e a gente pega e faz festa, o primeiro rabisco de um filho, né? Então, nós precisamos de lembrar que estamos vivendo uma época que não está fácil. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão cansadas dessa situação que está se alongando na pandemia. E aí, as pessoas estão começando a entrar em contato com as suas fragilidades, com as suas tristezas, os seus desânimos, com o cansaço, e nós precisamos de ajudar. Nós não podemos julgar e achar que seja falta de fé. Não, é dificuldade mesmo. Então, o que é fácil para mim não é para o outro. Agora, nós precisamos de incentivar uns aos outros. Por quê? Não somos mais crianças mimadas. Então, quando era criança, sabendo que doía, que a gente ia ficar mancando, tinha que tomar benzetacil, né? Quantos da nossa geração tomava benzetacil? E tinha que tomar. A gente chorava, mas tomava, né? Quantas vezes a gente tem vacina doída e a gente tem que tomar vacina? Quantas vezes a gente tem um tratamento doloroso, numa quimioterapia, por exemplo, e a gente precisa fazer para poder salvar a nossa vida? Quantas vezes nós precisamos de nos mudar de cidade, afastar dos nossos pais, para que a gente possa acompanhar o esposo, a família, uma transferência, e lidar com a dor da separação, com a luta, mesmo sofrendo, eu vou ali e faço, e venço. Então, nós temos que pensar que a ideia de que a pandemia é maravilhosa, não, não é maravilhosa. É difícil,
Tá complicado para todo mundo? Tá complicado para todo mundo. Então, nós precisamos de estimular as pessoas a fazer de forma diferente. Porque se eu não me adequo e não mudo a minha forma de agir, eu vou sofrer mais do que tudo. Então, passa, por exemplo, pelo fato dos cabelos, né? Que são loiros, de repente não vão no salão. Cabelos, eu estava olhando o meu, que estava para cima do queixo, agora está para baixo do ombro, porque não corto o cabelo desde março, né? Então, nós temos algumas adequações que nós temos, tanto material, quanto mental, quanto espiritual, né? Há quantos meses a gente não toma um passe presencial, né? Não revê os amigos, não vê uma palestra pública, né? Há quantos meses a gente não faz uma reunião na nossa casa? Claro que isso é difícil. Fazer de conta que nada está acontecendo não é o caminho, mas vamos incentivar as nossas crianças, vamos incentivar os nossos adolescentes, vamos estar juntos. Não é ver um adolescente reclamando e falando, deixa de frescura, não. Venha cá, eu te compreendo. O que a gente pode fazer para diferenciar isso, para mudar? Né? Então, o estímulo é importante. Às vezes, pelo tom de voz, eu percebo que o outro está cansado ou desanimado e, de repente, bate aquela intuição de tentar animar o outro, mesmo dentro do sofrimento. Muitas vezes, a gente está visitando um doente, como aconteceu comigo e um amigo, o amigo levou o violão, e nós fomos visitar um grande amigo que estava em fase terminal. E nós chegamos lá, ele com traqueostomia, não podia falar, mas o olho dele vibrava de felicidade com as musiquinhas que a gente cantava. Então a gente saiu dali com a certeza de que não ia vê-lo de novo, mas foi tão bom a gente vê-lo sorrir, e foi um momento de alegria para ele. Num quarto de hospital, cantando as músicas, fazendo graça para ele, e se despedir na alegria. Isso nós temos condições de fazer. Nós temos condições de abraçar o outro através da energia. E temos que acreditar que a energia vale, porque senão, como seria o mundo se a gente não sentisse isso? Nós temos falta do concreto? Temos. Quantas mães têm os seus filhos trabalhando no exterior e veem seus filhos uma vez por ano? Quando a gente está tão acostumado a ver nossos filhos todos os dias, então uma semana longe é uma saudade grande. Precisamos nos adaptar a isso também. E agradecer a Deus por mais uma semana que está findando, por mais um dia. E nós somos todos vitoriosos, estamos aqui vivos, encarnados, estamos aqui. Tudo o que aconteceu este ano nós já vencemos. Tudo o que aconteceu todos os dias nós já vencemos. Quantos momentos nós achamos que não íamos dar conta e vencemos? Então, deixemos a gratidão tomar conta do nosso coração, porque às vezes, para o estímulo, a gente não tem que pensar só nas batalhas que a gente vai travar, mas nós temos que lembrar em todas que nós já ganhamos. E se nós estamos aqui encarnados, reunidos aqui, é porque nós já vencemos muitas delas. Somos vencedores, sim. Eu, você, todos que aqui estão. Então, vamos fazer a nossa oração com esse sentimento de nos estimular que uma grande parte desse tempo de isolamento, desse tempo que está diferente, né, de momentos mais difíceis, outros mais fáceis, vai passar. Vai voltar a ser o que é antes? Não sei. Mas vai vir um novo diferente, com bons momentos também, com momentos difíceis, porque a nossa vida é isso. Bons momentos, momentos maravilhosos, momentos difíceis, momentos dificílimos, e assim a roda viva vai acontecendo. E assim nós vamos nos conectando uns aos outros e conectando com a espiritualidade superior que não nos falha. Então vamos fazer a nossa oração, nos auxiliarmos, e auxiliarmos todos aqueles nossos irmãos que estão sofrendo, que precisam do nosso aconchego espiritual. Jesus, Mestre querido, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em seu nome.
Queremos te agradecer a presença, queremos te agradecer as bênçãos, os estímulos que nos são dados através de amigos valorosos, familiares que chegam e nos colocam para cima, através de leituras edificantes, através do próprio Evangelho, da própria doutrina, que nos eleva aos sentimentos, às sensações, que nos eleva sabendo que tudo vai passar. Jesus, abençoe a todos nós, aqui reunidos em seu nome, abençoe os nossos lares, que chuvas de bênçãos e de luz possam envolver os nossos lares, fazendo o encaminhamento de todos os irmãozinhos desencarnados que estejam em sofrimento e que necessitam ser encaminhados para os hospitais do plano maior, para as escolas, que sejam todos recebidos com muito amor. Permita, Jesus, que possamos receber essa luz e que essa luz entrando pela nossa cabeça possa nos banhar até os pés, retirando todas as energias negativas, retirando tudo o que nos impede de enxergar e vivenciar a nossa maior força, para que sejamos luz, para que possamos fazer o melhor, nos curarmos os outros de toda essa energia negativa que assola tantos corações da humanidade. Coloca a esperança nos nossos corações, Jesus, ao vermos todos aqueles que já venceram tantas adversidades. Acende o amor nos nossos corações quando lembramos com gratidão centenas de pessoas que pela nossa vida nos auxiliaram de alguma forma, nos trazendo ao mundo, nos ninando, nos ensinando a primeira palavra, plantando o trigo que nos seria servido depois através do pão, plantando o arroz, as frutas, as verduras para a nossa alimentação, fazendo o algodão transformar-se em tecido para as nossas roupas. Tantas e tantas centenas de pessoas que nos auxiliaram desde o nosso nascimento. Abençoa a todas, Jesus. Abençoa aqueles que estão se sentindo desesperados, sem esperança, sem luz a rodeá-los. Acende a luz da esperança, Jesus. E que a intuição possa fazê-los enxergar um novo caminho. Abençoa, Jesus, os nossos familiares encarnados e desencarnados. Abençoa a todos aqueles que estão em leitos de dores, doentes, aqueles que estão nos hospitais, nos estados mais graves. Abençoa todas as equipes médicas que têm se desdobrado, os enfermeiros, os auxiliares, se desdobrando para levar amor, alegria e estímulo àqueles que estão lutando para sobreviver. Que todos possam ser abençoados, Jesus. Abençoa e ilumina os nossos governantes, para que possamos viver tempos melhores no nosso Brasil, em todos os países do mundo, e que possamos juntos podermos vencer todas as adversidades desta pandemia, que possamos crescer, sair mais iluminados e mais maduros de todas essas dificuldades que temos enfrentado. E te pedimos, Jesus, que possa iluminar e abençoar todos aqueles que são como anjos nas nossas vidas, que ligam para saber como estamos, que nos mandam mensagem de incentivo, aqueles que nos fortalecem, que nos presenteiam com a amizade verdadeira, sejam eles da família ou não. Abençoe a todos esses seres, encarnados e desencarnados, tão maravilhosos. Que os nossos mentores possam sempre estar conosco, nos auxiliando, nos tratando
e que possamos cumprir todas as nossas obrigações, tudo aquilo que havíamos combinado antes mesmo de encarnarmos, e que possamos sair vitoriosos desta vida, para a verdadeira vida. Assim, nós finalizamos este momento de estudo e oração nos sentindo fortalecidos, iluminados, amados pelo nosso Pai, pelo nosso Mestre Jesus e por nossa Mãe Santíssima. Que sejamos todos abençoados e que essa luz envolva todos nós, mudando a nossa vibração para uma vibração positiva de otimismo, de paz, amor, esperança e alegria. Sim, sempre podemos encontrar alegria nos momentos e nas situações mais difíceis. Basta que ela faça morada no nosso coração para que ela se manifeste. Obrigada, Mestre querido, por mais este momento em que está conosco nos abençoando. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, unidos neste momento de oração. Que assim seja. Pois bem, amigos, é com muita alegria, então, que nós terminamos mais este momento. Eu quero agradecer as likes que vocês dão, que nos ajudam com o canal, para que o vídeo chegue mais cedo, depois que ele é gravado pela plataforma. Agradecemos por terem indicado para os seus amigos, para que juntos possamos ter essa corrente de orações e podermos auxiliar todos aqueles que necessitam deste momento. Pedimos ainda que todos possamos, amanhã, ao amanhecer o sol na segunda-feira, que possamos louvar o sol, o calor, o céu, as nuvens, o vento, tudo que há da natureza e que o nosso Pai nos presenteia. E que possamos ter a certeza de que será uma semana enriquecida de ensinamentos, de aprendizagens. Que possamos sempre estimular aqueles que nos cercam para vencer as adversidades através do amor. E que possamos vencer a dor também com o nosso amor, que habita a nossa alma. Tenham todos um final de domingo feliz, de muito descanso, e que possamos amanhã iniciarmos uma semana iluminada e abençoada. Fiquemos com Deus até amanhã, segunda-feira, às 18 horas, se Deus quiser e Ele há de querer. Eu também quero e sei que muitos de vocês também querem. Até amanhã, amigos.